Uhum. Isso. Contabilidade. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Apresentamos hoje o relatório detalhado do quadrimestre anterior da saúde, terceiro quadrimestre de 2024. Senhores e senhoras, em cumprimento à Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, em seu parágrafo único, a transparência e a visibilidade serão asseguradas mediante o incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas, durante o processo de elaboração e discussão do plano de saúde. Artigo 36. O gestor do SUS, em cada ente de federação, elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte de recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Parágrafo 5º. O gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da federação, o relatório de que se trata o caput. Passa agora a palavra ao Luciano, do setor financeiro. Boa tarde a todos, os presentes e quem estará nos assistindo. Tratarei primeiramente sobre as receitas de impostos constitucionais e legais que tratam dos recursos aplicados na saúde. De acordo com o relatório resumido de execução orçamentária, o município de Ipiranga teve como receitas realizadas, das quais são destinadas o percentual de 15% para a saúde, o montante de R$ 70.469.030,27, no período de janeiro a dezembro de 2024, conforme é demonstrado na tabela 1. Esse valor ali, as receitas, elas são divididas entre impostos municipais, transferências da União, transferências do Estado e as receitas ou a totalização ali que é vinculada à saúde. Dos municipais, eles englobam o IPTU, que é sobre a propriedade territorial urbana, ITBI, que é sobre as transmissões dos bens imóveis, as transações realizadas, ISS, que é o Imposto sobre Serviço, dos prestadores de serviço no caso do município, Imposto de Renda retido na fonte, aqui está envolvendo imposto de renda tanto de obra retido quanto dos servidores, dívida ativa, multas e juros de mora. A previsão inicial era de 6.301.000 para os impostos municipais. A previsão atualizada é de 8.731.000. E a receita realizada até o sexto bimestre de impostos municipais foi de 9.066.000, arredondando. Só para explicar ali na questão da diferença entre a previsão inicial e atualizada. O que acontece? Quando é feito o orçamento, existe uma previsão com base no teu histórico de arrecadação do ano corrente e anteriores, que servem de base para a gente estimar quanto será a receita do ano seguinte. Porém, no decorrer do ano, pode acontecer dessa previsão acontecer, não acontecer, seja para mais ou para menos. O que nesse caso foi para mais, ou seja, a receita, durante o ano, ela foi se demonstrando superior ao que havia sido previsto. Por esse motivo, essa dotação, esse recurso vai sendo colocado no orçamento no decorrer do ano. Por isso que existe a previsão inicial, a previsão atualizada e a receita efetivamente realizada no sexto bimestre. Após os impostos municipais, a gente tem as transferências da União, que é o FPM e o ITR, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e o Imposto Territorial Rural, a qual havia uma previsão inicial de 28.564.000. Essa previsão ela se manteve na atualizada, ou seja, no decorrer do ano, conforme eu comentei, ela se manteve, ela se comportou como estava sendo esperado. Por esse motivo, previsão inicial e atualizada se manteve. E a receita realizada foi de 30.481.000, ou seja, ela foi um pouco superior ao que havia sido previsto no orçamento. Transferências do Estado. ICMS, que é da circulação de mercadorias e serviços, IPI, que é sobre os produtos industrializados, IPVA, que é da propriedade dos veículos automotores, e a Lei Candir. Previsão inicial 26.150.000,
previsão atualizada 28.142.000, ou seja, no decorrer do ano foi verificando-se que a receita estava um pouco acima da previsão e por isso foi adicionado no orçamento. E a receita realizada 30.921.000, totalizando impostos municipais, União e Estado 70.469.000. Porém, o município de Ipiranga aplicou em saúde, somando a fonte obrigatória dos 15% e os recursos livres, o valor de R$ 13.906.600,94, o que demonstra uma aplicação percentual de 20%, 20,59% até dezembro, de acordo com os cálculos realizados pelo relatório de execução orçamentária, onde a diferença entre o valor aplicado e a despesa mínima a ser aplicada é de R$ 3.336.000, que significa que esse montante foi superior e proveniente de recursos próprios, recursos livres. Porque o que foi apresentado ali anteriormente eram as receitas totais, dentre delas 15% obrigatoriamente é a fonte 303, que é dos 15% da saúde, porém há despesas e há gastos que são superiores ao que é obrigatório ser repassado conforme a legislação. Por esse motivo, ele é complementado com recursos próprios, no caso, recursos livres, dando um percentual superior aos 15% obrigatório em lei. Os repasses da União até dezembro de 2024, só corrigindo aqui, ali a gente tem uma tabela, ali a gente tem um gráfico das receitas constitucionais por esferas de governo, tendo os impostos municipais 9.066.000, transferência da União 30.481 e transferências do Estado 30.921. Aqui a gente pode ver de uma forma bem clara o quanto que representa os repasses da União e do Estado perante os impostos de arrecadação própria, que seriam os municipais no total aqui das receitas. Continuando, quanto às receitas adicionais para o financiamento da saúde. Isso daqui são umas receitas. Antes a gente estava falando de toda a receita arrecadada que participava desse índice dos 15%. Porém, além dela, a gente tem as receitas adicionais, que são provenientes da União, do Estado, de serviços ambulatoriais e de outras receitas, que são os rendimentos financeiros. A previsão inicial. Ali a gente tem a inicial, atualizada e receita realizada. É a mesma coisa do quadro anterior. A gente tem uma previsão, a gente tem uma atualização no decorrer do ano e o que efetivamente acontece. Sendo que os repasses da União até dezembro totalizaram 5.809.000, que é composto pelo Programa de Informatização da APS, incentivo para ações estratégicas, incentivo da APS Desempenho, que é o antigo PEMAC, agente comunitário de saúde, incentivos financeiros da APS Capacitação Ponderada, incremento temporário custeio dos serviços, atenção básica e vigilância em saúde, por emenda parlamentar, que nesse caso foi de R$ 2.014.604. Os repasses do Estado no terceiro quadrimestre totalizaram para custeio 627.000 do APSUS Custeio, IOF Assistência Farmacêutica, Provigia, incentivo de média complexidade ambulatorial e complementação para o piso de enfermagem. Transferências para investimentos, recebemos um total de 2.284.000, destinados para aquisição de veículos, 735.000, Provigia Investimentos, 47.400, construção de UPA, da Unidade de Pronto Atendimento, 1.350.000, aquisição de tablets para as agentes comunitárias, R$ 6.000, e o repasse da Unidade de Básica de Saúde do Santana, de 120.000. Para a IOF, Assistência Farmacêutica e Investimentos, 25.830. E o repasse para procedimentos ambulatoriais foi de R$ 118.637,12. Já os rendimentos de aplicação financeira da saúde totalizaram R$ 603.058,84. Ou seja, o saldo da conta bancária no decorrer do ano, ele não se mantém na conta corrente, né? Ele é aplicado nas contas bancárias e rende um valor mensal. Esse é o total dos R$ 603.000. Das tabelas da despesa com saúde por subfunção, a gente tem as subfunções atenção primária, assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. É a mesma situação, temos as dotações iniciais,
atualizada, as despesas empenhadas e as despesas liquidadas. Aqui só para deixar claro ali as diferenças, né? A despesa empenhada, no caso, é aquela obrigação que a gente já tem com o fornecedor. Então, aconteceu a licitação, aconteceu o contrato, a secretaria solicitou a despesa, essa despesa foi empenhada, porém ainda não foi executada. Ou seja, o fornecedor tem a obrigação junto ao município, porém ela ainda não aconteceu na sua totalidade. Já a despesa liquidada é aquela que já aconteceu. Então já veio a nota fiscal, ela está liquidado, nesse valor aqui no caso pago, mas que já ocorreu, não está em trâmite ainda. Sendo um total de dotação atualizada, despesa liquidada da atenção básica, 13 milhões, empenhada 16.333. Da assistência hospitalar, empenhado 8.335, liquidado 7.898. Essa diferença é normal, porque realmente sempre tem um saldo que nesse caso, por ser um terceiro quadrimestre, ele acaba ficando em restos a pagar, que seria tudo aquilo que aconteceu até 31/12, ou que está empenhado até 31/12, mas que ainda não se executou no 100%. Por isso que sempre aqui que vocês vão estar observando, a despesa empenhada é maior do que a despesa liquidada. Suporte profilático, 220 mil liquidado, vigilância sanitária 154 mil liquidado e epidemiológica 267 mil liquidados, totalizando os 21.565.000 de despesa com saúde por subfunção. Para finalizar, a gente tem um relatório que ele é utilizado no CIOPS, que é o Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde, que é na disponibilidade de caixa e restos a pagar. Aqui ele vem a tratar do resto a pagar que eu comentei ali anteriormente. A gente tem, nesse relatório, nessa tabela, a disponibilidade de caixa é o dinheiro em si, dentro desse recurso. Por exemplo, recurso do Fundo Municipal de Saúde, saldo bruto, 1.260.000. Restos a pagar, 563 mil. Saldo líquido, 696. Ou seja, esse valor ele passa para o ano seguinte para ser reprogramado e utilizado. Porém, tem os restos a pagar. Ou seja, já tem o empenho, já tem uma obrigação com o fornecedor, porém ainda não houve, até 31/12, todo o trâmite que se encerre o pagamento. Por isso eu tenho que descontar, porque eu já sei que eu tenho essa obrigação a pagar. Tem as transferências ali dos blocos, de manutenção e ações, de serviço do Covid, que está ali zerado ou tem um saldo bem pequenininho. Sendo que no total de recursos federais eu tenho 1.571.000, restos a pagar 151 mil, saldo líquido 1.420. Transferência de fundo a fundo, recursos estaduais, saldo bruto de 2.050.000, restos a pagar 3.225.000, um saldo líquido de 1.174.000. Transferência de convênios destinados à saúde, 187 mil, resta a pagar 178, tenho só 8.900 a reprogramar. Total de recursos da saúde em caixa, 31/12, 5.071.000, restos a pagar 4.119.000, ou seja, minhas obrigações líquidas e certas, e o saldo líquido 951 mil reais. Assim sendo, eu retorno a palavra para a secretária de Saúde, Elisete, e encerro aqui a parte do contábil financeiro da apresentação. Retornando, né, à apresentação do relatório, primeiramente quero ressaltar que no período do terceiro quadrimestre de 2024, que compete aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, não houve nenhuma auditoria na Secretaria de Saúde ou em outros setores relacionados à saúde do município. Oferta e produção de serviços públicos e indicadores da saúde, produção da atenção básica, atendimentos especializados, Fundo de Ações e Estratégia de Compensação, média e alta complexidade. Procedimentos da fisioterapia, 2.729 procedimentos, psicologia, 301, fono, não tivemos atendimento, né, porque a gente teve dificuldade na contratação do pessoal após a saída de uma profissional efetiva. Exames laboratoriais, 24.750. Ultrassonografia, 949. Radiografias, 1.140. E eletrocardiograma, 629. Ali a gente tem total do mês e total do quadrimestre desses procedimentos, que fecha 30.498.
Vigilância sanitária, um total de 143 no quadrimestre. Atendimentos da farmácia municipal, os atendimentos foram contados aqui por paciente, um total do quadrimestre de 12.696. Programa Nacional de Suplementação de Ferro, entrega, orientação e acompanhamento às crianças, gestantes e nutrizes. Total do quadrimestre, 287. Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, entrega, orientação e acompanhamento às crianças. Um total de 210 no quadrimestre. Visita domiciliar pelas pessoas visitadas pelas ACS, que são as Agentes Comunitárias de Saúde. Famílias cadastradas, 4.870 em setembro, outubro 4.891, novembro 4.959 e dezembro 4.977. No total de pessoas visitadas no quadrimestre, fechou 20.883. Coleta de preventivos. Coleta de material do citopatológico do colo do útero. Total do quadrimestre, 293. Vacinas administradas e declarações em todas as salas de vacinas, que hoje nós temos 2 salas. Total do quadrimestre, 3.119. Total de estratificação de risco. Gestante, crianças, idosos, hipertensos, diabéticos e saúde mental. Um total de 15.142. Sim Saúde, Qualicis e Care, totalizando 476 atendimentos nesse quadrimestre. Atendimentos da saúde mental, via Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais. Um total do quadrimestre de 409. Atendimentos da saúde mental, Qualicis, onde tem uma equipe que atende com psiquiatra, terapeuta, psicólogo e assistente social, fechou no quadrimestre 55 atendimentos. Aqui eu gostaria de ressaltar que é uma adesão bem importante do município na questão de saúde mental. A gente não tem mais atendimentos aqui porque a gente tem muita falta dos pacientes. Então, a gente poderia ter um número muito maior aqui se não tivesse tanta ausência nessas consultas. Atendimento em saúde mental, que é o psiquiatra também, total do quadrimestre, 12. Produção de sementes de amanhã, atendimentos em grupo clínico para o paciente de saúde mental, conhecido como a equipe de saúde mental aqui do município, né? Total de atendimentos desta equipe no quadrimestre foram 334 atendimentos. Atendimento em grupo foram 13 e atendimentos clínicos foram 321. Produção do serviço social, atendimentos e distribuição de material, distribuição gratuitos. Fraldas, fórmulas, equipamentos e outros produtos. Total do quadrimestre, 3.026. Atendimentos da base do SAMU de Ipiranga. Atendimento pré-hospitalar, 164. Transporte intra-hospitalar foram 4, totalizando 168. Resumo do relatório de procedimentos gerais por profissionais e unidades do município. Equipe Multi, que é o Sementes da Manhã, 268. Unidade do São Brás, 5.660. Coatis, 8.499. Colônia Adelaide, que pega ali região de Pinhão, Canguera, Colônia e Olho d'Água, 8.585. Lustosa, Piquete Velho, Arroio Grande e Brama, 6.619. Unidade do Urbano 1, que fica no Santo Antônio, 12.706. Urbano 2, Ulisses Guimarães, 15.130. E Urbano 3, que pega as localidades do centro, Arroio Grande, e o horário estendido, né, que é o horário noturno, 20.675. Centro de Especialidades, 6.322. Pronto atendimento, né, Hospital Municipal de Ipiranga, total de 11.304. Totalizando o número de procedimentos e atendimentos, 95.768. Conclusão. Nos âmbitos dos recursos financeiros, a Secretaria Municipal de Saúde vem aplicando mais recursos que o montante obrigatório que deveria ser de 15%.
e foi aplicado, de acordo com o relatório resumido de execução orçamentária do sexto trimestre de 2023, o total de 21,45%, ou seja, foram aplicados 12.847.643,41 centavos, que compõe o percentual constitucional para o mínimo a aplicar em saúde. Porém, o total geral de aplicação com ações e serviços em saúde, considerando o uso dos repasses estaduais e federais, o montante empenhado de 20.047.000. Então, encerro aqui essa apresentação da Secretaria de Saúde. Agradeço a presença de todos e quem está nos acompanhando e me coloco à disposição, dos vereadores, da população, Conselho de Saúde, para sanar qualquer dúvida.